Queridos filhos e filhas, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira, santuário das Santas Chagas de Nosso Senhor, que quem acompanhou semana passada, quem estava nas 24 horas, foi um momento de muita bênção, muita gente acompanhando em casa. Nós estamos na liturgia que, abrindo o mês de julho, para nós, como obra evangelizar, que temos Nossa Senhora do Carmo como madrinha, intercessora, é um mês inteiro de oração, de prece, para que Nossa Senhora continue a interceder por nós, pela obra evangelizar, pelos associados. Nossa Senhora do Carmo, que eu ouso dizer, nunca se ouviu dizer que alguém tendo recorrido a vós, mãe, tenha ficado desamparado. Filhos queridos, lembrando também hoje que nós celebramos os últimos santos da festa juninas. Vamos lembrar quais eram? Primeiro, São João. Opa, pular aí. Santo Antônio. Depois São João. E agora São Pedro e São Paulo. São os santos juninos: Santo Antônio, São João Batista, São Pedro e São Paulo. E celebramos naturalmente, por celebrarmos as duas colunas da igreja, Pedro e Paulo, numa só festa, também celebramos o dia do Papa, para rezarmos pelo Santo Padre, o Papa. Como compreender? Eu gostaria de começar pelo desejo de nosso Senhor Jesus Cristo. Você escutou muito bem o Evangelho. Qual foi o evangelista? Vamos, gente. Mateus, Marcos, Lucas ou João? Vamos? Mateus, ele escreve para os judeus. Escrevendo para os judeus, ele deixa claro, em Cesareia de Filipe. Geralmente nas peregrinações não passamos por lá, mas eu fui. É um lugar mais retirado, mas nesse lugar, Jesus faz uma pergunta: o que dizem os homens ser sobre mim? E depois ele faz a pergunta: e para vocês? Primeiro aspecto, Pedro toma a palavra. Não por acaso, quando os evangelistas vão citar o nome dos quantos apóstolos? Vamos, gente, quantos? 12 apóstolos. Quem ele cita primeiro? Pedro. Não é por acaso. Isso mostra, de alguma forma, um respeito, que o apóstolo é citado primeiro, porque ele exercia um poder, poder no sentido, uma influência, uma autoridade sobre os outros apóstolos. Entender esse aspecto? Porque quem é citado primeiro? Aquele que é mais relevante. Então ele é citado como aquele que tinha uma certa autoridade sobre os 12. E Mateus, tanto quanto os outros sinóticos, diz que foi Pedro que tomou a palavra, em nome dos apóstolos, e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que devia vir a esse mundo. Diante desta palavra, Jesus manifesta um desejo. Qual o desejo? De fundar uma igreja. Qual igreja? A igreja sobre Pedro, a igreja apostólica, a igreja formada sobre a pedra. Portanto, qual é a pedra? A profecia, a frase, o que Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que devia vir a esse mundo. Essa palavra foi anunciada num coração que Deus escolheu, e porque Deus escolheu, Jesus reconhece: esta é a pedra, essa é a pedra da igreja
católica, para o mundo inteiro, católica, apostólica, porque é fundada nos apóstolos, romana, devido ao rito. É importante começarmos essa construção. Quem desejou fundar a igreja? Ô gente, que dúvida! Quem desejou fundar a igreja? Jesus! Que dúvida! Alguém tem dúvida disso? Depois, fundada a igreja, fundou sobre a profissão, a palavra de Pedro, Kéfas. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Então, uma profecia: enquanto permanecerdes como pedra, enquanto a igreja permanecer propondo, edificando, anunciando que Jesus é o Filho de Deus vivo, que devia vir a esse mundo, o inferno não pode contra ela. Compreendeu? Enquanto, não é algo assim mítico. Ninguém está falando aqui que não tem perigos. A pata do leão está solta, o diabo está solto, o anticristo está solto, e há muitos feiticeiros de Satã, há muitos profetas de Baal, há muitos anticristo, mas o evangelho é claro: enquanto a igreja permanecer na pedra. O que é essa pedra? Tu és o Cristo, anunciando que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que devia vir a esse mundo, nenhum mal atingirá. As portas do inferno não prevalecerão. Meus irmãos, proclamar isso hoje tem que ter muita ousadia. Muita ousadia quando nós sabemos a crise que a igreja passa em alguns lugares. O país mais católico do mundo é o Brasil, depois México, mas algumas cidades, pasmem, na Holanda, os bispos decidiram implodir a igreja para que ela não se fosse banalizada. Na Europa, um pouco menos, mas vamos citar na Inglaterra. As igrejas que eram católicas viraram anglicanas e hoje são bares, discotecas, oficinas. Pasmem, mas é a mais pura verdade. Pubs, como eles chamam. Como falar dessa igreja que não sofre quando os pais deixam de professar que Jesus Cristo é o Senhor? Ele é o Filho do Deus vivo. Você compreende que não é uma promessa estática? É isso que eu quero que você entenda. Não é uma promessa estática que Deus está dando à igreja, uma garantia que nada irá afundar. Está dizendo que enquanto os cristãos, como igreja, continuarem a lutar e a pregar que Jesus é o Filho de Deus vivo, que deve vir a esse mundo, o mal não terá poder. Mas se os cristãos cruzarem os braços, se os católicos tiverem vergonha da sua fé, perderem a unidade como igreja, perderem essa obediência com o Papa, perderem a obediência à palavra de Deus, e aqui o cristianismo irá ser devastado. Ô padre, o senhor está causando receio, mas não é? É a verdade. Não estou falando aqui só, falo como católico, mas falamos como cristãos. Hoje mais do que nunca nós precisamos nos unir, mas claro, a nossa identidade católica, mas também como cristãos. O ateísmo cresce, o islamismo cresce, e as religiões estão perdendo a força, o secularismo cresce. Então não venha me dizer que se nós continuarmos de braços cruzados, a promessa valerá para sempre. Se nós deixarmos de ser igreja, a igreja deixa de existir. Então, meu irmão,
Vamos arregaçar as mangas. Pelo menos esse comprometimento nós temos que ter. Onde que a gente vive isso? Pai, voltem a transmitir a fé aos vossos filhos, ensiná-los a rezar, ter um berço cristão, católico. A promessa me implica, mas também exige de mim. Eu tenho muito receio. Esses dias eu escutava uma homilia, uma reflexão, sobre esse tema, como se fosse inabalável essa promessa. Ela é inabalável na medida em que a humanidade, à medida que os homens acreditem nela. Eu não consigo imaginar alguém se dizer católico e romper como igreja. Não tem unidade com o Santo Padre, o Papa. Não tem vida de comunidade. Isso estremece a base da própria promessa do Kéfas. Vocês sabem que trabalho pelo rádio, pela TV. O Papa o faz pelo Twitter. Papa Francisco muito presente nas redes sociais. Um homem que fala uma linguagem para atingir a todos. Mas é uma forma de chegar. É um jeito de aproximar. Mas a adesão pessoal de cada um que está me ouvindo pelo rádio, pela TV, é na comunidade. É na vida eucarística, é na vida da sua capela. A primeira leitura mostra o grande livramento. Eu falei propositalmente livramento, apesar de não gostar dessa palavra, de São Pedro. São Pedro acorrentado, 2 correntes. Pedro dormindo. O texto faz questão de mostrar Pedro inerte, dormindo e acorrentado. Quem o acorda? O anjo. Quem manda? Se você ler de novo esse texto, o anjo diz: acorda Pedro, ele acorda. Levanta Pedro, ele levanta. Põe o cinto Pedro, ele põe. Põe a capa Pedro, ele põe. Me segue, ele segue. Parece que ele estava embriagado, parece que Pedro, de sono. Qual o objetivo disso? Para enfatizar quem rezava. Quem suplicou a libertação de Pedro? A comunidade. Nós, às vezes na vida, achamos que nós é que fazemos tudo, mesmo na evangelização, mesmo no ser igreja. Como é importante você pertencer a uma igreja que intercede por você, que muitas e muitas vezes eu e você nos sentiremos acorrentados, nos sentiremos impotentes, nos sentiremos presos, nos sentiremos expostos à boca dos leões, como Herodes faria com Pedro. É nessa hora que a comunidade em oração rezará por mim. Quantos e quantos já não experimentaram isso na hora em que um filho teve doente com câncer, que teve com uma doença, uma leucemia, como uma senhora que veio me cumprimentar há pouco, não sei se ela está na missa ou já foi embora, me trouxe um lindo buquê de girassol, porque ela disse que na comunidade ela sofreu 5 anos, não foi? 5 anos sem coragem de fazer uma cirurgia, e na comunidade ela escutou a palavra: vai e faça. Ela confiou na palavra, fez e está curada. Você entende o que eu estou falando? Felizes somos nós se tivermos uma igreja orante. A primeira leitura não é desprezar Pedro, mas é enfatizar a igreja que Pedro pertencia. Ora, meu filho, quem reza por você? Na hora do desespero, na hora você precisa de igreja. Eu diria, o mundo precisa da igreja. Nós precisamos reavivar as nossas comunidades. Paulo que também passa pela mesma experiência. Você escutou quando foi proclamado: combati um bom combate, fundando comunidades.
Muito breve, em setembro, ainda o convite está aberto, é só entrar no site padrereginaldomanzotti.org.br. Dia 1º de setembro, farei os caminhos de Paulo. Dá tempo, vamos juntos. Mas o Paulo, por que ele gastou a vida dele fundando comunidades? Você percebe que ele tinha o desejo de fazer com que essa igreja crescesse, mas a partir do quê? De uma ideia? Não, de uma experiência com Jesus. Eu sinto tão Jesus, tão perto da minha vida, que eu não me contenho. Se eu calar, as pedras falarão. Então Paulo, sai espalhando a palavra de Deus, fundando comunidades. E eu pergunto, nas nossas cidades, as igrejas estão diminuindo, os espaços, nas novos loteamentos, nas nossas capelas. Cadê o entusiasmo de Paulo? Cadê a coragem de Paulo? Cadê a firmeza de Pedro? Ora, meu filho, o que nós vamos deixar para os outros? Todos nós, veja a colonização do Brasil, a primeira coisa que se fazia numa cidade era igreja, prefeitura e praça, é ou não é? Na minha cidade, Paraíso do Norte, a praça, prefeitura, igreja, delegacia, o seu vigário e seu delegado. E agora? Cadê as novas igrejas? Reformar as velhas? Estou aqui a reformar. Mas e as novas? As coisas não estão bem. As coisas não estão bem. Não dá para cruzar os braços, católicos. Não dá para a gente dizer que essa promessa está valendo para sempre. Está valendo por Deus, mas tem a minha parcela, tem a minha contribuição. Não se quer mais saber de dízimo, porque acha que padre bota no bolso. Se fala mal do Papa, anátema sit, boca suja, piadas, anedotas. Esses dias eu recebi no WhatsApp, e eu recomendo que não aceitem, alguns vídeos que fazem da Eucaristia, ridicularizando a Eucaristia, ridicularizando Jesus Cristo. Não me importa se é porta do fundo, se é porta de dentro. Respeito com a nossa fé. E católico fica passando um para outro, ridicularizando se Jesus fosse casado com Maria Madalena, ridicularizando. Para com isso. Aonde nós vamos chegar? Rindo de nós mesmos. Obediência. Olha Pedro, obedeceu, 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 obedeceu. Agora tomei conta que o Senhor mandou seu anjo para me libertar. Paulo obedeceu, 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 obedeceu. Naufraguei, sofri, foi decapitado, mas experimento a glória. E aí, você está fazendo o que pela tua igreja? Aonde você está sendo Kéfas, pedra? Ou você está sendo um pântano dentro da sua casa, um terreno sem sustentação? Que igreja estou sendo eu e você, que nós não conseguimos passar essa solidez, esse amor com o Papa, essa comunhão como igreja? Um reino dividido não se sustenta. Comecemos a rever as nossas desuniões, seja nas pastorais, seja entre paróquias, seja entre padres, seja nas nossas chulas, piadas e anedotas. Tudo em nós deveria estar concentrado num só ponto: Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que devia vir a este mundo, e eu estou a serviço dele, ponto. Amém.